Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje é sexta-feira e habitualmente temos em estúdio o Dr. António Frangules para juntos olharmos para os assuntos que dominam ou dominaram a semana. Hoje vamos olhar para a aprovação do pacote de descentralização como prato forte aqui para a nossa conversa. Dr. Frangules, muito boa noite. Sei que tem um ponto prévio ligado mesmo à polémica sobre o processo o regulamento da avaliação no ensino primário e secundário. Aliás, um assunto que foi debatido a semana passada, mas mereceu reações de vários pontos. Boa noite. Muito obrigado, boa noite Moçambique, boa noite a todos os telespectadores deste programa, ao nível interno e internacional. Estamos aqui mais uma vez para dizer alguma coisa que os agrada ou desagrada, depende das circunstâncias e posição em que se encontrar. Relativamente a esta questão prévia, mesmo uma questão prévia, para dizer o seguinte: nós, até certo ponto, ficamos, outro termo não há, baralhados. Sim. Porque o Ministério da Educação veio através do seu inspetor, creio eu, ou diretor nacional, e veio nos dizer que não era verdade, que aquele regulamento era um regulamento que estava sendo ainda estudado, que estava-se a auscultar diversas camadas sociais ligadas à educação, quer sejam os encarregados, pais e outras instituições. Ora, estaria em vigor o mesmo regulamento desde 2015, né? E este só entraria em vigor próximo ano. Bom, a primeira contradição que foi levantada até por esses telespectadores que entraram em interação comigo é que como é que o Ministério da Educação afirma que vai entrar em vigor próximo ano, se ainda está em estudo, em auscultação, significa que já está decidido que para o próximo ano, impreterivelmente, vai ter que entrar em vigor. Então não faz sentido essa auscultação, esse estudo, porque imaginemos que uma boa porção dos auscultados não concordem. Mas o Ministério da Educação já tem uma decisão prévia de que tem que entrar em vigor próximo ano. Quer dizer, aqui deixa de ser até uma contradição para passar a ser um absurdo, digamos que é autêntico, um absurdo redondo. Por outro lado, devo dizer, Niassa, há um cidadão até em Ribaue, que é um distrito, também nos vê e entrou em interação, Tete, Maputo, província, Maputo, cidade, quase mais do que metade do país, só fala, alguns distritos entraram via mensagens. Sim. Houve um que até falou pessoalmente comigo, houve um que inclusivamente mandou o regulamento todo, mas é um regulamento que depois recebi em PDF por outras pessoas, e todos eles diziam que não era verdade a informação, aquele desmentido, que tinham sido oficialmente comunicados. Já havia uma circular até. Havia uma circular oficial, segundo a qual aquele regulamento entraria em vigor imediatamente, portanto, neste ano. Okay. O que significa que todas as intervenções que nós fizemos aqui, mas sempre na prudência de que, se for verdade, então há estas, digamos, consequências, já digamos, em curso de várias, não digo violações, mas preterições de princípios gerais do direito, porque, ao fim e ao cabo, toda a instrução, toda a ordem, toda a norma, para poder se dirigir na administração pública, portanto,
dirigir no sentido de administrar, é uma criação de normas na medida em que altera sempre os direitos e deveres dos administrados. Devem obedecer a esses princípios, porque esses princípios são, digamos que, pórticos, não é? Balizas de todo um comportar-se, de todo um dever ser, não é? Naquela faixa da própria sociedade. Portanto, falava, por exemplo, do princípio da certeza, não é? E segurança do direito, que é um dos princípios claviculares, angular. Não se pode, digamos que, preterir-se, não é? Postergar-se este princípio que é da segurança e certeza do direito. Quer dizer, a pessoa tem que ser avisada, e de várias formas. Por exemplo, o princípio da nula pena sine lege prévia, portanto, não há nenhuma pena, não é? Qualquer infração, sem uma lei prévia, não é? Quer dizer, a pessoa tem que conhecer, a lei tem que existir, não é? Conhecer já é outro assunto, porque a ignorância da lei não exime o autor da sua responsabilidade. Mas essa lei tem que existir antes, quer dizer, não se fazem as regras durante o jogo, faz-se antes do jogo, para depois irmos ao jogo a saber quais são as regras. O jogo tem 90 minutos e possivelmente pode ter um prolongamento, nunca mais que, etc, etc. E há estas infrações, as substituições são tantas, e quando é um jogo amigável, quando é um jogo oficial. Então, essas regras do jogo já estão escritas muito antes desse jogo existir. E estas alegações das autoridades da educação, de que estavam apenas a auscultar, estaríamos perante uma situação em que as autoridades não queriam dar ao tapa, como se diz no Brasil? Muito recorrente nas nossas instituições. Eu costumo dizer, na gíria, que há muito disto. Fazer-se, depois pensar. Eu nunca pensar primeiro, depois fazer, né? Uma das pessoas que entrou em interação comigo disse que era do INDE. Essa telefonou-me até. Disse que era do INDE. E creio que o INDE é o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação. Disse que nem devia existir esse regulamento, não é? No desconhecimento deles. Okay. E, entretanto, eles foram surpreendidos pelo mesmo regulamento. Ora, se é verdade isso, é bastante grave. Quero dizer, não pode, para além de que há este problema todo institucional, que temos que encontrar um dia, não é? Como sociedade, porque o governo digamos, a cara visível do Estado. O nosso Estado tem que estabelecer normas, não digo perenes, eternas, no mínimo quase perenes, porque a sociedade hoje, o desenvolvimento, já não admite muito de normas perenes, sobretudo em determinadas áreas, domínios, como, por exemplo, no domínio econômico. Nunca há normas que durem durante muito tempo, mas tem que existir normas de conduta. Por exemplo, esta prática de chegou o novo dirigente. Eu conheço casos hilariantes, gritantes, eu vou dizer agora, mas alguns da nova geração podem não acreditar que isso seja possível, ou que foi possível. Um dirigente chegou e dizer, olha, eu não vou para aquele gabinete do antecessor. Não vou. Financeiro e logístico, preparem-me um gabinete. E enquanto isso, eu vou trabalhando na sala de visitas, onde deve receber visitas. E o ministro te trabalha aí até compor um novo gabinete, porque aquele que trabalhou, o outro ministro, não pode entrar. Isso não só em relação a esse facto que tem a ver com coisas físicas, mas também acontece relativamente a normas. Chegou este ministro, suas normas, quer deixar a sua marca. Ok. Ok? Vem o outro ministro,
Eis a razão porque nós não temos uma consolidação institucional, porque as normas são para poder fazer existir e fazer funcionar as instituições. E essas instituições têm que funcionar até numa determinada altura, quase que mecanicamente, quando esse funcionário está consolidado. Mas quando todos os dias, basta mudar o dirigente, mudam também as normas, até os próprios funcionários ficam sempre novos, no lugar de se fazer outras coisas. Portanto, se isso é verdade, se as reações que aquela aparição do Ministério da Educação digamos, desmentir, mas se isso não é verdade, portanto, o que o Ministério veio o dar dito por não dito, o que é verdade é que tinha havido de facto uma circular. Devo dizer que é simplesmente mau, e é mau para a nova ministra, porque, quer dizer, há muito por onde mostrar serviço. Não é só chegar a dizer, olha, o que o outro fez é o que não serve. E nós vimos isto, até a universidade chegou, e vimos quais foram as consequências. Quando chegou um determinado reitor, que não, a partir de agora vai funcionar este sistema. Mas isto agora é assim, isto é o ensino superior. Mas não, porque tem que ser esse sistema. Não quer saber as condições, porque cada sistema tem a ver com as condições do país onde esse sistema nasce. Ouvimos aqui, espalhafatosamente, que ao nível daqui da região já não há dispensas. Mas esta comparação é muito perigosa. Nós somos de um sistema romano-germânico, quer seja na educação, quer seja no direito. Eu vou dar um exemplo. Ao nível do sistema saxônico, as licenciaturas são 2 anos. Mas ao nível do romano-germânico, que é a nossa família do direito, olha, foram sempre 5 anos, diminuiu-se 1 para 4, mas não há nenhum curso de licenciatura em 2 anos. Ora, os advogados, basta ter uma licenciatura num curso qualquer, depois por 1 ano aprendem como advogar. Isto é o sistema aqui ao lado. Há coisas boas e coisas más, e nós também temos coisas boas e coisas más. Ademais, nós temos determinadas heranças, não é? Que não é de um dia para o outro que nós vamos tentar, digamos que destruir, escangalhar, como já uma vez já se disse, escangalhar tudo que é o aparelho colonial, como que o mecânico escangalha, portanto, um motor, mas o mecânico sabe depois montar. Alguns casos nossos, nós escangalhamos a máquina, mas depois não sabemos montar e temos os problemas que temos. Mas como se não bastasse, todos os dias nós queremos aumentar esses mesmos problemas. É a altura da gente sentar, pensar primeiro e depois agir. Nunca chegar de ânimo leve, com muita emoção, quer mostrar o serviço ou fazer ver que aquele outro não fez bem a coisa. Não estamos em nenhuma competição nesse sentido. É verdade que a vida é toda ela uma competição, mas tem que ser uma competição moral, uma competição ética, porque caso contrário, nós vamos afundar mais o país que já está lá no fundo do poço. António Frangulos, vamos ao nosso prato forte de hoje. Encerrou hoje a 7ª sessão da Assembleia da República e um dos galardões é a aprovação, portanto, do pacote de descentralização. Um processo fica na retina de muitos moçambicanos que teve vários solavancos. Tivemos vários atores a defender, por um lado, a defenderem que este pacote fosse aprovado, entretanto, por outro lado, um outro grupo, de forma afincada, a dizer que este pacote não iria avançar e não fazia sentido. Hoje, curiosamente, estes mesmos atores surgem a dar uma ode a este pacote. A política tem uma faceta tão maquiavélica assim, ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso. Eu já uma vez disse aqui neste pódio
que há uma certa percepção, eu até chamo errônea e até certo ponto, digamos, perigosa de ver a política. É que a política, alguns tentam forçosamente dar um determinado sentido àquilo que o Nicolau Maquiavel disse, portanto, que devia se separar, portanto, da moral. E levam esta interpretação até porque para o sentido negativo. O que é que acontece? Não quer dizer que o político deve ser um hipócrita, não quer dizer que um político deve ser um sarcástico, não quer dizer que o político deve ser um mentiroso, não quer dizer que o político deve ser um imoral. Não, senão coisa imoral não deve ser praticado, não é? Em direito público. Ora, o direito que rege qualquer parlamento, qualquer país, porque ali é um órgão de soberania, é um direito que tem dentro de si, está íncita moral. Ora, o que acontece é que as pessoas vão subjetivamente usando o direito para resolver seus problemas umbilicais, problemas do seu nariz. Mas não quer dizer que isto seja, digamos que, o lícito. Não. Então, nós vemos, e dizia muito bem, que este processo teve muitos solavancos. Mas eu iria pelo último solavanco que este processo tem, que é exatamente esse. Eu soube de fontes muito fidedignas que lá dentro da bancada, não é? Qual das bancadas? Da bancada maioritária, que só ela, se isto aqui foi do interesse, digamos, da bancada da maior oposição, né? E com o MDM ali, digamos que a reboque, digamos assim, não podia ser desta bancada da oposição, da bancada maioritária, da bancada que sustenta o governo. Eu soube que houve um grupo, não posso dizer se maioritário ou não, mas qualitativo, não é? Um grupo qualitativo que, um bocadinho depois da morte do líder da Renamo, pôs a circular a ideia de que o pacote não havia de passar, da descentralização. E eu não admirei e elogiei aqui, não é? Quando o presidente da República e presidente dessa bancada, porque é o presidente do partido Frelimo, não é? E essa bancada também é bancada da Frelimo, não é bancada da Renamo, não é bancada do MDM, é bancada da Frelimo. É por isso que ele tomou uma posição no discurso fúnebre. Sim. E depois, na reta final, as mesmas pessoas quase que quiseram fazer ouvidos de marcador ou virar completamente as costas. Não, como quem diz, nós aqui somos um outro órgão dos três poderes, né? Do Estado. Não queremos que isto passe. E foi um tal impasse, né, que teve que ser até mediado por uma das pessoas, não é, também da bancada, e com um certo peso e uma relação de proximidade com o presidente. Quer dizer, a pessoa que constituía o entrave, o tronco atravessado no meio da via para a descentralização, né? É uma pessoa que se fala normalmente com o presidente, mas que por estes dias
o assunto tinha azedado tanto que o presidente já nem com ela queria falar a pessoa. E tinha que utilizar, portanto, um intermediário. Quer dizer, disse isto, disse aquilo, olha, vale dizer que é isto, quer dizer. E por isso mesmo, eu posso, né, dizer com toda a certeza que este pacote, com os seus defeitos ou não, que lá à frente vão ser revistos esses defeitos e vai se aprimorar, vai se aperfeiçoar. Aliás, isto nós já tínhamos dito quando víamos antes. Olha, com esses defeitos todos, este pacote de descentralização sai por decisão individual, digamos, do presidente. E por causa disso, eu devo dizer, com toda a franqueza, está de parabéns. E eu ainda ouvi um discurso hoje, 25 de maio, Dia da África. Creio que o presidente estava a discursar a partir de Nampula. Naquela, sim. Okay. E ele, quando dizia que ontem, a partir de ontem, nós inauguramos uma nova fase, e quando chega ali no pacote de descentralização, já não é nós. Ele veio para um deítico pessoal. Eu. Ok. Dali para frente, eu, até acabar o discurso da descentralização, eu e o líder da RENAM, ele pura e simplesmente afastou-se do discurso majestático, nós. Por quê? O que ele quer dar aqui, para mim, são duas informações. A primeira informação é que é graças a ele, pessoalmente. 2, ele decidiu que esta vai ser a marca da minha governação. Não tenho tempo para encontrar outro assunto relevante que possa, digamos, marcar a minha passagem pela presidência. Não se sabe, o futuro é de Deus, se vai renovar ou não vai renovar, mas pelo menos estes 5 anos, não é? No meio daquele discurso do 15 de novembro de 2015, pelo menos há uma coisa, eu farei tudo para que os moçambicanos não voltem a apontar-se às armas. Ele está a dar passos nesse sentido. Mentira se eu dissesse que já fez tudo. Não. Ainda temos um outro passo que eu não sei qual vai ser o futuro desse passo, que é o da desmilitarização? Desmilitarização ou desarmamento. Okay. Desmilitarizar parece ser muito forte, porque eles continuarão militares, mas do outro lado e sem a titularidade das armas, não é? Sem a titularidade das armas e se calhar sem uma posse permanente, senão a arma que necessitarem para a sua defesa e quando forem mobilizadas para uma determinada missão. Então, é um outro passo, porque a paz não só se efetivará com a descentralização, ela vai ser, a paz terá que ser uma resultante de vários vetores. A descentralização é um dos vetores e, neste caso, o desarmamento e integração satisfatória, não é, dos militares residuais ou não residuais da RENAMO é outro dos fatores de paz. Por quê? Porque aqueles indivíduos lá são detentores daquelas armas e mesmo na presença do líder, mas se tivesse que haver um confronto ali, não era o líder em todas as frentes, são aqueles militares que estão lá, portanto, aqueles lá estão em prontidão combativa, mesmo agora que estamos aqui a conversar.
Okay. E eu já disse que experimente alguém querer avaliar. Há de ver que, afinal de contas, uma coisa é o comando, não é? Militar e político ao mesmo tempo, aquelas decisões que têm que ser respeitadas e tudo mais. Por isso eu dizia da outra vez que nós não podemos nos embandeirar em arco, porque morreu, então podemos fazer festa na aldeia. E eu dizia que não era verdade e era perigoso, porque afinal de contas, os que fazem a guerra não é só, nem é o general é que comanda na guerra. Então os que fazem a guerra estão lá, as armas estão lá, as suas munições estão lá, não está nada enferrujado, nem os homens, nem as armas e muito menos as munições. Este debate sobre o pacote de descentralização mexeu com a medula da Frelimo, indo para a sua linha que acabou aqui de abordar. Segue-se um novo passo, que é a implementação desta lei aprovada. Que futuro é que se adivinha, uma vez que trata-se de um pacote arrancado a unhas e garras, a ferro e fogo. A ferro e fogo. O que é que iremos assistir no futuro? Um cumprimento na sua totalidade ou marchas separadas para a concretização deste? Isto é assim, até porque... Uma coisa é letra, exatamente. Outra coisa é terreno, cumprimento. Uma coisa é certa, e eu disse quando começamos a discutir esta questão de descentralização, sim, que esta lei, no dia que for aprovada, e se for aprovada, que na altura era essa a minha posição, Moçambique já não será mais o mesmo. Vamos acordar com o outro Moçambique, formalmente. E que a forma logo a seguir vai dar tanto a matéria, a substância. E então, o que vai acontecer é exatamente esta metamorfose que há de vir da implementação. Portanto, da teoria à prática. Temos a lei, é como que estivéssemos a falar de teoria, depois vamos à prática. Olha, o que se antevê é uma primeira fase bem atribulada. E os ganhos da descentralização vão surgindo a murros e pancadas. Por quê? Porque consegue-se ver muito e bem que do outro lado da barricada tiveram que dar mão a torcer porque não havia outro comportamento possível. Portanto, aquilo que se diz não exigibilidade de outra conduta. Quer dizer, a Frelimo não tinha já outra forma de se comportar. Assim foi em 1990. Diga o que se quiser dizer. Quem era vivo e consciente, né? Porque quem tivesse 12, 13 anos, 14, podia não perceber o que estava a acontecer. Mas quem fosse já crescido, e já não digo com alguma maturidade política e tudo, sabe muito bem que a situação tinha atingido os limites do suportável. Quando na cooperativa não se tinha nada para se poder pegar para isso cozinhar. Quando vieram aqui no porto 1 ou 2 navios com o milho amarelo para descascar, se assim se diz, moer, ensacar aqui e dali ir diretamente para as cooperativas. Os carros transportavam diretamente porque já não havia nada. Ora, um país que chega a esse ponto de não ter nada para dar, é uma casa, por exemplo, que
não se tem nada para cozinhar. A mãe diz ao pai, ao chefe de família, olha, não tenho nada na despensa para cozinhar para os filhos. Quer dizer, o pai entra em pânico. A família também entra em pânico se vier a saber, portanto, dessa informação. Ora, não restam dúvidas que a Renamo não interessa se tinha apoio de A ou de B, e eu costumo dizer isto, apoiar não é o mesmo que ser o dono da atividade principal. Costuma-se dizer, Deus ajuda aos audazes, protege os audazes. Você experimenta subir para se ver livre do perigo e Ele ajuda. Não vai ficar aí dizer, Deus já devia te pegar, não é? E te pendurar lá em cima para você se ver livre do leão. Então, independentemente dos que ajudaram a Renamo, porque vamos desmistificar a coisa. A Frelimo, para poder combater o colonialismo, não podia ir pedir apoio nem à Rodésia, nem à África do Sul, nem, porque era o mesmo sistema capitalista. Ora, para combater tinha que pedir a quem? Aos russos, aos chineses e outros tantos que pediu apoio nessa altura, até para treinamento. Veja só, em vez de treinar, por exemplo, numa Rodésia do Norte, que é a Zâmbia, né? Rodésia do Sul e tudo mais, tinham que treinar aonde? Na China, não sei quantas milhas daqui de Moçambique ou de lá da Tanzânia. Podiam treinar aqui perto. Ora, quando se fica independente, e há alguns moçambicanos que ficam completamente desiludidos, né, com a opção da Frelimo de seguir o comunismo, o marxismo, o leninismo, etc, etc. Então, já tinham alguma informação, quiseram combater o comunismo. Logicamente que só podiam receber apoio daqueles que fossem inimigos dos comunistas. Mas o que é que queriam? Se a Frelimo, na altura, constituiu-se, treinou e combateu pela independência. E estes, o que queriam era democracia. Por mais que fosse uma democracia incipiente, exigiam pelo menos a existência de partidos para a concorrência democrática, exigiam eleições para a concorrência democrática. E isso apareceu como um tabu que a Frelimo não queria ouvir. A Frelimo queria se constituir a partir do Estado. Ponto final. Acabou. Não há nova linha nem nada. Então, estes combateram a Frelimo e com o apoio dos que eram contra o sistema, o regime. Tanto é que nós sabemos que a Frelimo teria apoiado também a guerra da ZANU-FP contra o regime de Ian Smith, a ANC apoiado aqui do lado de fora contra o regime do Apartheid. Quer dizer, isto é uma lógica, digamos, da contradição. Então, o que é que acontece? Acontece que este mesmo o sistema da descentralização, né, vem trazer, né, qualquer coisa que não foi, digamos, aceite de ânimo leve, como eu disse. E não vai, digamos, consolidar-se também de ânimo leve. Vão sempre procurar, vai, a Frelimo, mas é um coletivo, procurar sempre encontrar vantagens em desvantagem da própria descentralização, da própria democracia. Eu ouvi, e também fez referência aqui, discursos, como é que eu devo chamar? São discursos hipócritas, não é? Não tem outro nome, não é? De indivíduos que se constituíram, não é? Digamos, muralhas intransponíveis contra este processo de descentralização, hoje a dizerem-se que eles é que foram, sempre foram. Mentira!
uma das pessoas que apareceu a dizer isso, é uma das pessoas que até os últimos dias, até a semana passada e esta, era contra a aprovação deste pacote. E nós sabemos. Pode pensar que a gente não sabe. O povo já sabe que fulano de tal, que está mancomunado com outros mais lá dentro da Frelimo, que fazem a parte da linha dura, fazem a parte daqueles que votaram contra o Nhusse na sua eleição para candidato da Frelimo, portanto, a candidato da presidência da República. São os mesmos que, quando ele quis, por iniciativa própria, né, quis começar um processo de negociações da forma muito mais espetacular, informal, levantaram-se e disseram que nós estamos contra e foram para as províncias. Hoje, claro, aparecem aí a dizer coisas que ninguém já os acredita. Pelo menos o povo, a parte consciente do povo, os que veem o jornal, os que leem e até interpretam, ouvem os discursos, já não os acredita. E isso pode ter a certeza que já não os acredita. Só falta chegar a um ponto em que nem mão sequer se vai estender a esses indivíduos, porque esses indivíduos, não é? Sei lá, com desculpa de não sei quê, com o argumento não sei de quê, eles estão a estragar o país. Estão a afundar este país cada vez mais. Nós vimos no mandato do presidente Armando Guebuza, até tinham caras, as caras da desorganização da Frelimo, as caras da antipopularidade da Frelimo. Tinha caras a antipopularidade da Frelimo, porque determinadas pessoas, quer dizer, tomam uma consciência, não é porque são, tomam uma consciência de que são senhores do país, são senhores da Frelimo. Até alguns que dizem, eu não sou da Frelimo, eu sou a Frelimo. Eu sou a Frelimo, ainda é membro integrante. A Frelimo é minha. Portanto, trazem consigo a Frelimo e o país dentro das barrigas. E são as mesmas pessoas que de tempos a tempos vêm dizer que não, nós sempre nos batemos. Qual sempre nos batemos? São 40 anos de um país que ainda está à procura de uma descentralização para poder aprimorar a sua democracia. São 40 anos em que o princípio é de que quem ganha leva tudo. The winners takes all. Quer dizer, ganhou, levou tudo. Os outros não têm direito a nada. Pode ganhar a maior parte numa província, não tem direito nem sequer a um diretor. Quer dizer, que raio de democracia é essa? Uma democracia que prioriza a exclusão, uma democracia que não respeita as minorias, uma democracia que não respeita, não é, a ideia contrária. É verdade que o presidente Nhusse, uma das coisas que traz no seu discurso é essa, de que vai valorizar as ideias, mas não está a conseguir, acho que até vai acabar o mandato sem conseguir. Porque nós sabemos, e eu continuo a dizer, nós sabemos que se há alguém que sabe neste país, se há alguém que tem competência neste país, se há alguém que tem diligência neste país, diligência mental, mediana, é da Frelimo. Todos os outros não têm cabeça. São uns mendocaptos, que são uns meio malucos, apanhados, não têm miolo no sítio. Os únicos que são sãos, né, são os da Frelimo. Ora, isso não é democracia nenhuma, senão uma democracia popular. Ditadura do proletariado, operariado e proletariado, né, e campesinato, aliás, sobre uma minoria, porque nem todos, divisão social de trabalho lá na aldeia, nem todos têm que ser sapateiros, nem todos têm que ser machambeiros, nem todos têm que ser padeiros.
Portanto, não é possível, não é, um partido poder representar toda uma plenitude. Há de ficar sempre uma minoria, mas essa minoria tem direitos. E a democracia, pelo contrário, é aquela que respeita os fracos, as minorias. Que respeita, porque só a partir desse mesmo princípio é que vai se chegar a respeitar até os pobres. Nós temos agora uma democracia, não é? Um capitalismo selvático, neste caso concreto, em que nós encontramos os ricos, por excelência, e os pobres que não sabem onde cair mortos. Tá. A semana, já que estamos na Casa Magna, a Assembleia da República elegeu um novo provedor de justiça. Esta figura de provedor de justiça sempre remete-me às grandes queixas de José Abudo. Falta de meios, falta de formas e vias de canalização das preocupações dos injustiçados. O que é que faria um ministro da Justiça interessar-se por uma provedoria de justiça? Esta eleição de Isaac Xande a provedor da Justiça. O cargo de ministro é tão inseguro assim? Eu quero dizer o seguinte, que esta figura de provedor de justiça Sim. É uma figura não bem-vinda para os que são os donos do país. Não bem-vinda, mas como é que ela acaba sendo, digamos, consagrada? Porque nós sabemos que os que dão dinheiro têm determinadas exigências. A própria exigência da democracia, a limpeza na democracia, tal transparência, boa governação, etc. Quer dizer, quem dá dinheiro tem direito a exigir. Sim. E isto é uma exigência que não é bem-vinda, porque um provedor de justiça de verdade é uma autoridade moral que quando tosse toda a gente fica constipada ou gripada. Na Europa, onde nasceu, se não me engano, nasce na Holanda, o Ombudsman, não é? Desempenha um papel relevante que não se confunde nada com o presidente da comissão das queixas e petições, comissão das petições. Não. É uma autoridade moral que recebe, não é, as queixas e reclamações também. Até parece haver uma litispendência, né? Quer dizer, querelar-se em duas instituições sobre a mesma matéria. Mas acontece que do provedor, não é? Depois de indagar, de questionar, de ir lá ter, se a matéria tem que ir para o judicial, trata de empurrar para lá. Se a matéria já está numa instância judicial, ele nem mexe. Mas aquela que cai na sua alçada, ele investiga e depois recomenda, critica e até crê que pela Constituição mesmo ele propõe tanto uma lei para a Assembleia, e se não propõe vai se aperfeiçoar um dia, porque noutros países ele tem essa competência, exato, para poder corrigir determinadas situações. Mas a primeira coisa, eu sempre disse, experiência que eu tenho, né, quando era polícia, eu sempre disse, porque às vezes perguntavam, mas entretanto telefono ou chamam-te para você não fazer isto ou não fazer aquilo. Disse, não é sempre. E, sobretudo se sabem que você é íntegro, né? Você não vai acatar se te chamar. Sabem o que é que fazem? Sim, é só fechar a torneira.
Você não pode investigar um caso, andar a pé, mesmo com carro sem combustível, pior sem carro, tem que alugar, etc, etc. Então, basta não te alocarem, não é? As finanças para você realizar esse trabalho, não é? A contento, tu não vais fazer, vai dar no mesmo, e sobretudo quando tem prazos, etc, etc. Sabe que toda demora acaba se transformando em autêntica injustiça, porque depois o caso vai morrer assim mesmo pelo tempo. Então, é daí que o último provedor, acho que foi o primeiro, este vai ser o segundo, porque o outro foi reeleito, foi reconduzido. O último provedor até recebeu o nome, o epíteto de queixinha, né? Quer dizer, choramingão, vai lá choramingar, porque eu não sei, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas, efetivamente, evidentemente, que se ele não tem condições para realizar o seu trabalho, o que é que ele vai fazer? Quem é que o elegeu? É a Assembleia. É ali onde ele tem que ir chorar. Este também, não é? Se não quiser que faça o trabalho, o que é mais normal, porque eu já disse, se o provedor fizer o seu trabalho a contento, vai incomodar o governo do dia, não é? E como o governo do dia não quer ser incomodado e as condições ainda estão do lado do governo, quem deve disponibilizar as finanças, criar condições para ter provedorias em todas as províncias, com condições de fazer uma investigação, por exemplo, há qualquer coisa sobre direitos humanos, mas assim, em estilo queixa, reclamação, para poder fazer é preciso que tenha gabinetes ou provedorias organizadas, com condições, meios de transporte, tudo mais alguma coisa. Mas porque isso pode vir a incomodar, né? Essa é uma questão de não lhe darem condições. Assim sendo, o que é que a pessoa vai fazer? Neste caso concreto, falta 1 ano e meio, né? Terá, portanto, 4 ou 3 anos e meio, se atendendo que, se não fosse mudado, ficaria 1 ano e meio no governo e depois terminava, né? Vai ter 3 anos e meio ainda a comer e beber, pronto, acabou. E que é bom, entre aspas, né? Mas fazer o que de facto deve fazer, tenho dúvidas. Nós vimos a direção, é a Direção Nacional dos Direitos Humanos, sei lá se assim se chama, né? Ou Comissão Nacional dos Direitos Humanos, fez o quê? Quase nada. Anteriormente dirigida por Custódio Duma. Custódio Duma. Fez o quê? Quase nada. Um faz de conta, não é? Como aquela Liga dos Direitos Humanos que surgiu em paralelo a outra liga, sei lá se assim se chamava, fez o quê? Fez nada até morrer de morte natural. Então, tudo o que surge por imposição destes, digamos, que dão dinheiro e são ao mesmo tempo os promotores de desenvolvimento da democracia, né? Tudo que surge por imposição, o Estado recebe, porque daí, né, quando tem isso tudo bem arrumadinho, dá o quê? Na eleição. Como nós vimos, chegamos a ser eleitos para como é que se chamou aquele projeto, Millennium Challenge, o início já não me lembro como é que se chamava, mas que entretanto uma vez você eleito, tinha cerca de 500 a 850 milhões de dólares oferecidos, a única coisa que você tinha que fazer era prestar contas, muito dinheiro. Então, perante isso, as pessoas correm, olha, já tenho o provedor, já tenho aqui o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, tudo instituições decorativas, só para poder ser elegível. Na realidade, o que deve fazer, que esteja na origem dessas instituições, nos países onde essas instituições nasceram, não é o que se faz. Não é o que se faz. Porque, eu já disse, seria um harakiri também, que é um indivíduo que financia o inimigo para depois lhe abater.
acho que ninguém tem essa coragem, embora o exemplo não é assim dos mais felizes, porque afinal de contas o Estado não é a Frelimo, mas a Frelimo arroga ser o dono do Estado. Okay. A maioria dos votos para Isaac Xanda, provedor da Justiça, foi da Frelimo. Seria este o prenúncio do futuro de Isaac Xanda como ministro? O provedor elege-se com 2/3. Significa que alguns votos vieram de alguma oposição. Sim. Porque ele é consagrado, é proclamado com 2/3. Portanto, a mesma maioria qualificada que faz passar a Constituição, né? Okay. Agora, se foi com unanimidade, eu não acompanhei a eleição, eu estava fazendo outras coisas. Se foi com unanimidade ou não, a verdade se passou é porque foi com uma maioria de 2/3. Porque daquela vez que não existia um consenso, uma maioria de 2/3, ficou-se, acho que foi um mandato inteiro, de 2004 a 2009, não é? Sem portanto, provedor, até que viesse o 2010, que a Frelimo sozinha tinha 2/3, aliás, até porque creio que foi a única vez que utilizou essa maioria, porque às vezes quando se testa uma maioria qualificada, utiliza-se muito mal, né? Mas houve forças aí que evitaram que tivéssemos tido pior com aquela maioria de 2/3 e perdeu-se a oportunidade de fazerem tudo o que queriam fazer, mas queriam fazer coisas mesmo, desde a tentativa de mandatos de 7 anos, por um período de 3 anos, a pessoa podia reeleger 2 vezes, né? Elegeu uma vez 7, mais uma 14, mais uma, portanto 2 vezes dava 21 anos. E se a pessoa chegasse com 60, saía com 90 e tal anos. Quer dizer, essas ideias todas que queriam utilizar a maioria de 2/3 foram combatidas ao nível de dentro, né? E eu nem posso mentir, na oposição não teve nenhuma força aí, mas lá dentro houve quem fizesse, portanto, a fiscalização disso, ou fez-se de polícia para que isso não acontecesse. Mas se passou, como eu disse, é porque a maioria de 2/3 teve, mas eu tenho dúvidas que venha a fazer diferente. Tenho dúvidas que venha a fazer diferente, por mais que queira. Não, a situação não é tão diferente do procurador-geral, né? Por isso que há quem dizia no seu discurso que, olha, já alcançamos finalmente a democracia com a descentralização. Não. Pelo contrário, inaugurou-se um caminho tortuoso, árduo, que ainda vai trazer muita coisa à superfície. Portanto, estava a falar que no futuro nós temos que ver se será possível uma revisão profunda da Constituição. Esta descentralização e o desarmamento, que há de ser lei ordinária, não é suficiente para até a gente dizer que estamos na Terceira República. Ainda estamos na Segunda. Tem de haver uma reforma profunda, mudança do sistema de governação, ou no mínimo mudança no sistema de concentração de poderes na pessoa de um só, que é uma espécie de monarquia, né, moderna, em que todos os poderes estão concentrados na mesma pessoa. No dia que a gente conseguir que os juízes sejam eleitos pelos seus pares, no dia que conseguirmos que os reitores sejam eleitos pelos seus pares, no dia que conseguirmos que o procurador seja eleito pelos seus pares, no dia que conseguirmos que o presidente da República não concentre todos aqueles poderes sobre a governação, é presidente da República, é chefe de Estado, é chefe do governo, tudo na mesma pessoa, chefe do partido que suporta
o governo, comandante em chefe das Forças Armadas. Houve uma altura que até era presidente da OMM, agora parece que é a sua esposa, que digamos, por dever, por lei, portanto, presidente da OMM, e a executiva chama-se secretária-geral. Quer dizer, e não só, tem que haver inclusivamente uma espécie de educação cívica também aos partidos políticos, não é? Tem que se democratizar, porque ao fim e ao cabo nós encontramos, não é, esta réplica, não é, da Constituição nos estatutos dos partidos, da oposição sobretudo. Nós encontramos uma concentração, não é, de poderes na pessoa de um só, do seu presidente do partido. Não há nada que deva acontecer que não passe pelo presidente. E depois, meia volta, vira-se, não é, e critica esta Constituição. Não pode. Nós não podemos fazer como o outro dizia: olha, façam o que eu digo e não o que eu faço, não é? Vocês façam o que eu digo, não o que eu faço. Portanto, esta é a lei, o princípio do Frei Tomás. Não pode ser. Nós também temos que ser aquilo que desejamos, que ao nível macro, ao nível da superestrutura, que o presidente seja. Nós queremos que o presidente deixe uma série de poderes, mas nós também temos que dar esse exemplo nos nossos partidos. Nós queremos eleições livres, transparentes. Nós temos que fazer nos nossos partidos também que hajam eleições livres e transparentes, não eleições com manipulação. Na Frelimo, se abres o estatuto, se você está na Alemanha, está lá onde esteja, olha aqui, o estatuto da Frelimo é um estatuto democrático, mas de democracia não tem muito, porque eu sei como é que as coisas funcionam, quanto é que a casa gasta, não é? Eleições com manipulações em todo sentido. Não vou aqui estar a dizer as coisas no dia X ou no evento X, porque aí já estaria a tirar o segredo, não é? Que por obrigação digamos, da minha personalidade não posso fazer, mas em tese, e eu digo, e aliás vê-se, já vimos nas sessões do Comitê Central, não é? Dinheiros a rolar para poder eleger ou o candidato a presidente, ou para ganharem lugares para o Comitê Central ou para a Comissão Política. Isso é manipulação, tudo isso. Portanto, quando formos a ver os estatutos está tudo clean, tudo bonito, tudo bem embelezado, mas na prática está a custar-nos fazer. Então, do outro lado dos partidos da oposição, que são partidos novos, então, nem sequer na letra existe. Porque tem que se começar exatamente na letra, na forma. Depois é que vamos, portanto, para o materializar, né? Então, o meu apelo, se nós queremos ser verdadeiramente, ser chamados democratas, não só devemos estar aí a apelar ou a fazer barulho que os outros sejam, como também nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo. Tá, Antônio Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos e voltamos para a semana com mais um espaço de análise. Obrigado, boa continuação. Obrigado. Do STV Notícias e até mais. Tá, muito obrigado. Vamos a esta altura observar uma curta pausa, voltamos dentro de instantes para fazer correr a informação. Até já.